Então, vamos começar nossas 2 aulas do tema de enquadramentos, a técnica dos enquadramentos. Então, vamos ver o que a gente desenvolve a partir daí. Vamos lá. Existem 3 técnicas onde a gente analisa um planeta, interpreta a função de um planeta a partir da sua ligação com outros planetas. Não ele isoladamente, como a gente aprende quando começa a estudar astrologia, né? Sol representa a identidade, consciência, foco de atenção, vitalidade. A Lua representa as emoções, né? As nossas memórias emocionais, nossa capacidade de nos vincularmos e por aí afora. Aí a gente começa a complicar um pouco a função de um planeta, porque a gente começa a ligar, né, o significado de um planeta, os atributos de um planeta, a partir da sua relação com outros planetas. A técnica mais conhecida para se fazer isso são os aspectos, né? Onde a gente sabe que um planeta em aspecto com o outro tem a sua função modificada através do diálogo que ela mantém com esse outro planeta. Aspectos. Isso tudo em relação ao mapa natal, ok? Segundo, a gente pode também analisar o significado de um planeta, igualmente, através da sua ligação com outro planeta pela técnica do midpoints que a gente estudou ao longo desse curso que a gente apresentou para vocês. Que vem a ser o quê? Eu tenho uma função de um planeta somado, integrado, né, emergido, casado com a função de outro planeta pelo ponto médio, onde eu calculo esse ponto médio, onde aqueles 2 planetas, ou planeta e ponto, vão funcionar conjuntamente, somando os seus significados e funções. E a terceira técnica, onde a gente poderia também interpretar o funcionamento de um planeta, a manifestação dele, os efeitos por ele gerados, ou os eventos que ele atrai, a partir das suas lateralidades. E aí que entra a técnica de enquadramento. Ou seja, analisando o planeta que o antecede e as funções que esse planeta que antecede produzem ou realizam, manifestam, os eventos que esse planeta que o antecede provocam, atraem, o planeta que está na sequência, né? E o planeta e sua função que o sucede, o que vem depois, o que ocorre depois, que funções são manifestadas pelo planeta que sucede o planeta que eu estou estudando, interpretando, e que eventos são atraídos por esse planeta que o sucede. Ok? Essa técnica chama-se enquadramento. Nesse caso, faz toda a diferença a sequência, a ordem que os planetas estão colocados no nosso mapa natal, um mapa natal de uma pessoa que a gente esteja analisando. O planeta que vem antes em graus, né? O seguinte e o posterior, o que sucede. Essa sequência tem um significado e interfere no desempenho, na manifestação, na função de um determinado planeta. Ok? Então, vamos lá. E quando eu falo sequência, eu não estou falando só de uma conjunção, né, onde eu tenho um planeta anterior e poucos graus depois eu tenho um segundo planeta e alguns graus depois eu tenho um terceiro planeta. Nem eu estou falando só de planetas dentro de uma mesma casa, que a gente vai descrever também esse assunto, mas eu estou falando da sequência mesmo do mapa natal, um planeta que eu tenho na casa 3, outro na casa 5 e outro na casa 7. Ou seja, eu vou ter mesmo que eles estejam distantes, eles têm uma ordenação de posicionamento. Ok? Então vamos lá. Essa técnica
resolve uma série de dúvidas sobre a interpretação de um planeta, ok? É uma técnica, e a gente vai dar alguns casos aqui, é uma técnica para se analisar um planeta, tá? Através da seguinte maneira: além do seu significado essencial, que aquele planeta representa, mas analisá-lo, interpretá-lo, ver a sua potência de funcionamento através de quem está do lado dele, quem o antecede e quem o sucede. Ok? Não tem a ver com aspecto, né? E nem tem a ver com ponto médio, como a gente já explicou para vocês. Tem a ver com sequência mesmo de posicionamento no mapa natal. Então, já falamos que os planetas se comunicam, né, através do diálogo que eles estabelecem por aspecto, por ponto médio, que representa a soma das duas funções, e agora por enquadramento, ou seja, qual é a função que precede um determinado planeta e qual é a função que o sucede, como se fosse uma passagem de bastão. Ok? E esse posicionamento interfere no funcionamento, essa ordenação, esse posicionamento interfere no funcionamento de um planeta. Tá? Essa relação de um planeta com o outro por enquadramento é gerado pelo posicionamento entre eles. Então, por exemplo, eu tenho um Sol a 15 graus de Sagitário. Aí eu tenho um Saturno a 12 graus de Escorpião. E temos uma Vênus a 18 graus de Sagitário. Então, o Sol é precedido por Saturno e sucedido por Vênus. Tá? Baseado na premissa, na teoria de que a função de um planeta acontece antes para que a função do planeta seguinte se dê, aconteça e se manifeste. Ok? Como se existisse uma ordenação para que a engrenagem se dê. Desse modo, o bom funcionamento de um planeta que o antecede vai estimular o funcionamento do planeta que o sucede. Ou, dito de outra maneira, um desempenho mais precário do planeta anterior pode prejudicar ou atrasar ou reduzir o exercício da função do planeta que o sucede. Ok? Por exemplo, muito diferente uma Vênus que antecede o Sol ou uma Vênus que sucede o Sol. Tá? Vou dar um exemplo assim. É uma sequência, né? A função do planeta já está determinada pela função do planeta anterior. Então, se eu tenho uma Vênus que antecede o Sol, ela vem antes do Sol, eu preciso buscar ou estabelecer benefícios, bem-estar, favorecimento, ambiente harmônico. Vênus antes do Sol precede, para que eu me encontre a minha identidade, para que eu ganhe brilho, para que eu me autoafirme, para que eu foque e dedique atenção a alguma coisa. Vênus anterior ao Sol. Tá? Eu preciso de aclimatar uma situação de bem-estar, de bem-querer, de estar querida, de estar numa situação satisfatória para o meu brilho ser ressaltado. Se eu tenho uma Vênus posterior ao Sol, eu vou dar vários exemplos, mas só para vocês entenderem a lógica, o meu brilho pessoal,
estar no meu centro, centrado, estar conectado com a minha identidade, é que me aportará benefícios, favorecimentos, bem-estar, afetividade. Quando eu estou michuruca, não vem benefício. Quando eu estou fora de mim, fora do meu ser amplo, eu não atraio. Ok? Então, como a gente está dizendo, é quase como se a função de um planeta já estivesse determinado pelo planeta anterior. Então, vamos lá. Outro exemplo. A pessoa tem um Sol a 18 graus de Sagitário, de novo, e um Júpiter a 3 graus de Capricórnio, na sequência. Eu já sei que quando eu boto energia, foco, vontade em alguma coisa, ou em alguém, né? Ou em alguém, tá? As coisas tendem a prosperar, progredir, aumentar e nunca declinar. Sol antes de Júpiter. Ok? Então, é o exercício do próprio planeta que determina o que vai acontecer depois. Que, de uma certa maneira, já determina o funcionamento do planeta em si. Por quê? Se eu sei que quando eu boto a minha energia, eu me centro, boto o meu foco, dedico a minha atenção, eu gero o que vem depois. Júpiter é prosperidade, é crescimento, é expansão, é abertura de horizontes, é dilatação de possibilidades, não é declínio. Eu me motivo vigorosamente a focar, dedicar minha atenção, tomar consciência daquilo, pôr minha vontade ali. Ok? Minha querida, me diga uma coisa aí, boa noite. Você trabalha para técnicas de palavras também? Sim, você pode botar todos os asteroides, inclusive o ascendente, meio do céu, né? Esses pontos marcantes do mapa natal, também. A gente vai dar vários exemplos aqui para mostrar como essa lógica, esse encadeamento, né, vão criando campos de estímulo despertado pela função do planeta, exercido anteriormente o planeta do meio, né, e o posterior. Então, o exemplo mais clássico disso é a interpretação. Isso, para mim, é o mais, assim, vamos dizer, claro de ver um Mercúrio que venha antes do Sol e o Mercúrio que venha depois do Sol. Esses planetas pessoais que estão sempre muito próximos, né, o Mercúrio, Vênus, né, perto do Sol, né, Sol, Mercúrio, Vênus, eles estão sempre mais ou menos agarrados, mas um vem antes, um vem depois, ou está com uma margem maior de distância, ou uma margem mais próxima de distância, mas eles estão sempre circulando meio próximos. É muito interessante a gente analisar, nesse caso específico, quem vem antes do Sol, quem vem depois do Sol. Porque, já que eles circundam sempre a órbita do Sol. Então, vamos lá. O Mercúrio que vem antes do Sol, isso aqui é um exemplo clássico dessa questão da sequência, né? Do estudo da sequência. Só que o enquadramento, a gente analisa um planeta a partir das lateralidades, que antecede e sucede. Mas, já voltando no caso aqui do Mercúrio e Sol, se eu tenho um Mercúrio antes do Sol, à medida que eu vou recebendo informações, recebendo mensagens, lendo artigos, alguém me dá uma dica, alguém me conta uma informação, esses dados que eu vou recebendo, eles vão sendo
gerando uma consciência, uma clareza, um foco, uma atenção para um determinado assunto. Exemplo, eu não estava pensando em comprar carro. Não estou precisando de carro, meu carro está legal, tá? Dá um exemplo bem banal. Aí eu começo a ter informação de que existe uma redução de imposto, né? Uma redução no preço dos carros, né? Por uma política governamental, etc. Essa informação me põe atenta, me chama atenção para o assunto comprar um carro. Ou ver em que posição está o meu carro. Meu carro está velho, está usado, vale quanto? Se eu tenho um Mercúrio depois do Sol, você pode me dar as informações que foram. O dólar está caindo, o preço do carro teve uma redução de não sei quanto %, ou tem as suas milhas estão vencendo para comprar uma passagem. Se esse não for o meu foco, a minha atenção, para o qual eu estou voltada, essas informações não são aproveitadas. Não entram no meu radar. Porque se eu tenho um Mercúrio depois do Sol, eu preciso parar, dar atenção ao assunto, focar naquele assunto, relacionamento, vida conjugal, troca de carro. Aí eu vou buscar informações referentes àquilo. Ok? Só um esclarecimento. Estamos a ver os planetas na ordem no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio? Não, você nesse assunto dos enquadramentos ou da sequência, você vai fazer por graus mesmo. Assim, eu tenho o Sol a 13 graus de Câncer, Mercúrio a 9 graus de Leão. Mercúrio está depois do Sol. Sequência de graus do zodíaco. Ok? Sim. Tá bom? Obrigada. Isso aí. Então vamos lá. Gêmeos vem antes de Câncer, Câncer vem depois de Leão, tá bom? É assim. Então, no caso, para dando esse exemplo que a gente estava falando do Sol que vem antes do Júpiter no mapa natal, na posição do mapa natal. Eu já sei, Sol antes do Júpiter, que quando eu ponho foco, eu gero crescimento. Sem foco, eu não acesso oportunidades maiores. Ok? Então, de uma certa maneira, já está predeterminado o funcionamento desse Sol. Porque ele gera consequências e efeitos relacionados ao planeta que segue depois. Tá? Então, é particularmente importante essa técnica quando a gente tem vários planetas dentro de uma mesma casa, ocupando a mesma casa, tá? Mesmo que não formem uma conjunção. Sei lá, tem um planeta no início da casa 2, depois no meio da casa 2 tem outro planeta, e na parte final da casa 2 tem um terceiro planeta. Tem uma sequência para ser observada. Uma função não vai acontecer sem que a outra, sem que a anterior tenha sido realizada, tá? Então vamos lá. Só uma regra importante aqui, quando a gente tem mais de um planeta, tem vários planetas, um estélio, ou 3 planetas, ou mesmo 2 planetas numa mesma casa. Qual é a regra que prevalece aqui para nós astrólogos? O planeta que prevalece, que dá as cartas, que dá as caras, é o que estiver em melhor estado celeste. Essa é a primeira regra. Então, se eu tenho um Saturno na casa 7, em Aquário, e eu tenho um Marte na casa 7 em Libra, não pode ser porque Aquário e Capricórnio também está exaltado, vamos dizer em Peixes, tá? Ok? Saturno e Aquário na casa 7, um Marte em Peixe na casa 7 e um Mercúrio também em Peixe na casa 7. Vai prevalecer, mesmo que o Saturno não seja o primeiro planeta da ordem,
da sequência, vai prevalecer, vai dominar nessa casa Saturno, porque ele está em melhor estado celeste. Ok? Essa é a regra número 1, quando a gente tem mais de um planeta ocupando a mesma área do mapa, a mesma casa. A segunda, que prevalece, é o que tiver maior afinidade com a casa, com o assunto. Então, suponha que eu tenha Marte na casa 6, Saturno na casa 6 e Mercúrio na casa 6. Quem ganha, quem vai ter mais, quem vai prevalecer, vai dominar os assuntos de casa 6 vai ser Mercúrio, porque é quem tem mais afinidade com o assunto da casa, que é a casa 6. Essa é a segunda regra. A terceira é a sequência dos planetas. Ou seja, se eu não tenho um planeta em bom estado, em melhor estado celeste, se eu não tenho um planeta naquela casa que tem afinidade com aquele assunto, vai prevalecer a sequência. O primeiro, o segundo e o terceiro. A sequência em ordem de graus, né? O que vem antes, o que vem no meio, o que vem depois. Ok? Sim. Por favor, a gente começa a contar a partir do ascendente? Sim. Sim. Não, a partir do ascendente, sim, mas sim, seguindo a ordem do zodíaco. Ou seja, Gêmeos vem antes de Câncer, então se eu tenho um planeta em Gêmeos e tenho outro em Câncer e o outro em Virgem, então o primeiro é o Gêmeos, depois é o Câncer, depois é o Virgem. Segue a ordem do zodíaco. O Sol de 12, você vai ver qual é o planeta de signo que o antecedeu. Possivelmente é um planeta de casa 11, que é o signo anterior. E depois, pela frente, nada. Quer dizer, depois, um planeta de casa 1, por exemplo. Quer dizer que pode, recomeça. O planeta, eu terminei o Sol. Perfeito. Sabe a melhor maneira, a gente vai dar exemplos aqui, a melhor maneira de usar o enquadramento é quando eu quero interpretar um determinado planeta no mapa. Eu quero saber, por exemplo, o que afeta, o que me desestabiliza emocionalmente. Como é que essa coisa, para mim, emocional, como é que funciona isso? Aí eu vou lá na Lua. Né? O que me diz? Eu vou dar vários exemplos, mas vamos lá. O que me afeta emocionalmente, o que eu tenho que ter de arcabouço para enfrentar uma situação emocionalmente mais delicada, o que me fortalece emocionalmente, eu vou à Lua. Aí eu vejo meus pares. Quem vem antes e quem vem depois. Se eu tenho um Plutão antes da Lua, antes que a gente está falando, seguindo os graus, né? A sequência do zodíaco. Vamos dizer que eu tenho um Plutão a 12 graus de Libra e eu tenho uma Lua em 15 graus de Escorpião. Antes vem Plutão. Antes da Lua, tá? Eu já sei que quando eu enfio as caras em alguma coisa, Plutão, eu pego alguma coisa assim intensamente, eu já sei que isso vai me trazer um impacto emocional. Vai me vulnerabilizar, vai mexer com as minhas emoções. Márcia, deixa eu te fazer uma pergunta. Suponhamos, vamos usar o exemplo da Lua, que você falou. A Lua está em, um exemplo qualquer, a Lua está em Virgem. O único planeta que vem antes dessa Lua está em Áries, seria o Saturno. Ok, vai ser ele. Ele é o primeiro? Ainda assim. Primeiro, se ele é o último, vamos chamar assim, o último primeiro, ou seja, mesmo que ele esteja distante, mas é a função, não tem ninguém antes dessa Lua, vem só todo mundo depois, vamos dizer que seja isso, né? Os planetas sucedem a Lua e é o Saturno que antecede Saturno. Então eu vou me preparar,
eu vou me estruturar, eu vou buscar segurança, eu vou buscar firmeza, eu vou racionalizar a situação. Aí eu tenho um arcabouço emocional. Ou quando eu estou com uma preocupação, com uma pressão de tempo, Saturno, uma coisa séria para resolver, eu me desestabilizo emocionalmente. Porque a sequência é a Lua. O Saturno passa o bastão para a Lua. Independente da distância que há entre eles. Ok. Entende? Entendi. Ok? Tá? Então vamos lá. Márcia, Sim. eu gostaria de fazer uma pergunta. Pegando o exemplo da polêmica que colocou lá, o Sol na 12, por exemplo, qualquer planeta que seja, aí vem ascendente E o planeta? O planeta é o ascendente? Olha, tem muito mais força o planeta, né? Mas o ascendente no sentido que vai se manifestar alguma coisa ou eu vou me comportar. Eu vou dar exemplo de ascendente Medicel. Mas o planeta, ele tem muito mais força porque ele gera eventos. Porque o planeta, ele tem uma coisa bacana que não, além de desempenhar a função dele, né? A função, como a gente falou, Lua, emoção, estabilidade emocional ou desestabilidade emocional, mas Lua é acolhimento, é fecundidade, do ponto de vista de produzir eventos, né? É público, é atrair muita gente. Então, se eu quero, por exemplo, atrair um público maior, estou lá com falta de clientela, falta de público, isso é a Lua que eu tenho que buscar. Né? Ok? Então, vamos lá. Então, Desculpa, uma dúvida rápida. Nesse exemplo da Lua e do Saturno, que vocês estavam falando, se entre a Lua e o Saturno tem, vamos dizer, uma série... aí você pode usar... Eu pegaria séries. Se você tem antes... sim, sim. Entre Lua e Saturno... Tem séries. A série está vindo antes. A séries, que é justamente um significador que é muito positivo para a Lua, por acaso, a séries é uma força para a Lua, no sentido de que é o significador de abundância, de fecundidade, de provimento, né? Então, asteroides a gente também analisa. Analisa, sim. Quiron, imagina um Quiron antes, né? Imagina um Quiron antes da Lua, cara. Bater uma ferida ali, uma ferida dessas que a gente não cicatriza, ativou o meu emocional. A minha vulnerabilidade. Às vezes até uma dor física ativa o meu emocional, a minha vulnerabilidade, a minha necessidade de amparo. A Lua está ligada à nossa necessidade de amparo. Não, isso aí vocês podem ir aí prestar bastante atenção e anotar. Escrevendo aqui, então. Tem que estar aqui escrevendo cada planeta, o que dá. E vocês vão receber o vídeo gravado com as aulas que vocês podem assistir ad nauseam. Tá bom. 100 vezes. Aí vocês param, assistem. Tá bom? Então vamos lá. Nesse caso de Saturno, Ceres e o Sol? Não. Qual foi? Lua. Deixa eu desenvolver um pouco mais, como eu vou dar muitos exemplos, pode ser que isso vá esclarecendo as dúvidas de vocês, porque eu vou dar várias composições para você ensinar a vocês a fazerem o raciocínio. Mas só porque eu falei, o Saturno restringe a série, a bunda, né? Então, ficou no meio aí, o Saturno não pega, é mais lento, não? Não, é a sequência mesmo. Primeiro Saturno, então eu tenho que planejar, eu tenho que ser responsável, eu tenho que ter uma programação. Aí eu colho abundância. Saturno vem antes. Não é do nada. Não capinei, não plantei, não cultivei. Como é que eu vou ter grande safra? Cadê o meu esforço? Antes.
das séries, compreende? Tá? É uma passada de bastão mesmo, sabe? É um irmãozinho passando o pratinho para o outro irmãozinho. A última interrupção com os exemplos, por acaso, nódulos contam? Contam. Não tem esse poder. Bom, os nódulos não têm poder de gerar evento, mas produz abertura e produz saturação. O Sul, né? Então eu já sei que depois de um planeta, antes do nó do norte, né? Se eu tiver um planeta antes do nó do norte, na sequência do exercício daquele planeta, vem abertura. Ou vem saturação. Antes desse planeta, a Lua, por exemplo, nódulo antes da Lua, funciona também ou não? Funciona? Ok, vamos lá. É como se um planeta precisasse acontecer para liberar energia para acontecer o outro. Então, exemplo, esse aqui é bem bom. Olha aqui, Saturno, Júpiter, vale muito a pena a gente observar no mapa da gente se Saturno vem antes do Júpiter, o Júpiter vem, mesmo que não seja imediato, sabe? Mesmo que tenham outros planetas no caminho, mas Saturno está vindo antes ou depois de Júpiter? Ok? Ou Júpiter está vindo antes ou Saturno está vindo depois? Porque aqui a gente tem uma relação de esforço e colheita. Não é? Ou crescimento e sedimentação. Não é? Vamos lá. Então, exemplo. Vamos imaginar que eu tenha Saturno antes e Júpiter na casa 4. Na casa 4. E depois eu tenho um outro planeta, Mercúrio, Sol. Ok. Não quero chegar lá ainda não. Primeiro, a pessoa passou uma fase de aperto na infância. Depois a família prosperou. Essa história que é narrada pelos enquadramentos, entendeu? E depois tem um planeta que vem na sequência. Pode ser Vênus, benefício, pode ser Mercúrio, curiosidade, ligações, comunicação, interação com o grupo. Ok? Agora vamos começar alguns exemplos aqui de como funciona essa... Vamos lá. Vamos imaginar que eu tenha Mercúrio, uma sequência, né? Um enquadramento. Mercúrio, depois Saturno na sequência e depois Júpiter no final. Dentro dessa dinâmica que a gente está conversando, se o Saturno vem antes, o Júpiter vem depois, ok? Então, vamos lá. Primeiro, Mercúrio antes. Primeiro, eu me informo, eu levanto dados, eu pesquiso, eu sei o que eu vou fazer, eu sei onde eu encontro isso, eu tomo pé da situação, Mercúrio, coleto dados, tá? Junto informações. Depois, Saturno, eu planejo, coloco prazo, monto o esquema a ser cumprido, cumpro as tarefas mais penosas. Aí as coisas se desembaraçam, Júpiter, e eu realizo muito. Ok? Para dar um exemplo de uma sequência, tá? Eu não posso inverter, trocar as bolas. Exemplo de Sol. Vou dar alguns enquadramentos de Sol, que é um planeta bem importante. Como é que a função solar se dá na vida da pessoa a partir do enquadramento do Sol com outros planetas no mapa natal? Exemplo. Vamos imaginar que eu preciso resolver alguma questão para a qual eu tenho que ter muita clareza. Eu tenho que encontrar clareza para resolver um assunto, uma questão, um problema, uma dúvida, tá? Eu preciso colocar foco em alguma questão, parar de olhar para outras coisas para poder mirar nisso. Isso é uma função solar.
ok? Eu tenho que botar energia, foco, atenção num assunto, numa questão que eu precise resolver, preciso olhar, preciso tomar consciência, preciso me dedicar e parar de olhar, de me extraviar para coisas que me roubam minha atenção. Aí eu tenho que pegar o sol, eleger o sol. Quem vai me dar isso é o sol. Tá? Ou, quando eu precisar, tiver numa situação qualquer de vida, que eu preciso estar com uma energia vigorosa disponível para lidar com aquele assunto. Seja um trabalho pesado, seja uma cirurgia, seja uma questão de saúde, seja uma questão familiar, que eu preciso estar com muito vigor para lidar com aquilo. Tenho que buscar o sol, tá? Aí eu vou enquadrar o meu sol. Enquadrar no sentido do enquadramento. Eu vou ver quem é que vai me ajudar a fazer isso, tá? Ou, se eu precisar ganhar consciência sobre um assunto, consciência. Aquilo está acontecendo na minha revelia, aquilo eu não sei bem como é que foi parar nisso, como é que acabou dando esse resultado. Vou buscar consciência. Quando as coisas estão acontecendo na minha vida, muito a minha revelia, tá? Me encurralando, tá? Ou onde estejam acontecendo fatos na minha vida que não sou eu que estou determinando. Eu não estou no centro da questão. A minha vontade não está valendo para aquela situação. Aí eu tenho que buscar meu sol. Tá? Eu vou para o sol. Clareza, consciência, lucidez, enxergar certo, boa disposição, bom vigor, eu centrada e dona de mim. Tá? Sol. Ou ainda, outro exemplo, quando eu não estou conduzindo a minha própria vida, são terceiros que estão ditando, interferindo, comandando, escolhendo por mim. Aí eu vou para o meu sol, para ter o meu ser de volta. Ou quando eu não estou sendo eu me procuro de volta no sol. Então, vamos lá ver quem antecede e quem sucede o sol. Entenderam? Quando eu preciso despertar uma função que, por uma determinada questão da minha vida, ou porque ela anda mesmo apagadinha, tá? Ou aquela situação de vida precisaria de toda a força, toda a potência daquela função. No caso que eu estou descrevendo é o Sol. Sim. Desculpa te interromper, mas quando o planeta está no mesmo grau de um outro, numa conjunção idêntica, é combustão, né, que chama, não é isso, no Sol? Tipo, o Sol no mesmo grau que a Vênus. Mas até, parece que é menos que um grau, né? São segundos. São segundos de graus, tá? Ok? Segundos, é menos que um minuto. Ok? Tem alguém com o microfone aberto, ok? Aí é o planeta em combustão, que está com aquela função prejudicada. Aí é um outro, vamos dizer, é um outro assunto, né? Mas, de qualquer maneira, em conjunção ao Sol, o planeta muito colado no Sol, ele está em combustão, no sentido que a gente tem pouca clareza sobre ele. O problema não é o Sol, é o planeta. O Sol está lá clarão, gritando, berrando. O planetinha que está ofuscado ali. Mas se existe essa situação, Márcia, se existe um Sol em combustão... Não, o Sol não está em combustão, é a Vênus que está. Desculpa, a Vênus em combustão... A Vênus está prejudicada na sua capacidade de fazer escolhas acertar esteticamente, atrair benefícios. A Vênus está prejudicada.
A Vênus está com a sua capacidade, tudo que significa Vênus, né? Tá menos visível, menos vibrante, como o Mercúrio em combustão também. Ok? É isso. Tem menos força para desempenhar a sua função com toda a irradiação, porque quem está mandando ali é o Sol. Tá? Ok? Mas é isso que a minha dúvida é sobre o enquadramento quando essas coisas Sim. acontecem. Vai vir uma Vênus antes, de qualquer maneira, com menos força, com menos potência, com menos desembaraço do que uma Vênus normal, ou uma Vênus não combusta teria. De qualquer maneira, tá lá antes dele. Ou depois, né? Pode estar depois também. Tá? Ok? Ou, se você quiser, vai no planeta antes. Se essa Vênus estiver muito prejudicada, se a pessoa exercer aquela função e não vê que gera, que atrai benefícios, vai no planeta antes. Entendeu? Ficou claro? O anterior. O anterior a essa Vênus. Tá? Que esse planeta pode estar com mais recursos. Tá? Porque o planeta é recurso. É recurso. Essa Vênus está em combustão com o Sol, então não podemos levar ela em consideração. Não, eu levaria em consideração, levaria sim, e experimentaria o grau de êxito, de sucesso que eu consigo para atrair benefícios. Começaria por ela. Testaria a margem de benefício que eu consigo, porque a função da Vênus é atrair benefício. Atrair benefício para quem? Para o Sol. Ou seja, para a própria pessoa. Não se dar mal, né, nas situações, não se prejudicar. Sair favorecida, né? Uma Vênus antes do Sol, né? Para quem que eu vou pegar benefício? Para mim. Não é? Ok? Tá? Gente, deixa eu evoluir um pouquinho, porque tem muito exemplo aqui. Eu acho que vocês vão conseguir entender melhor como é que funciona o encadeamento se eu der mais elementos. Tá? De qualquer maneira, se ainda assim eu perceber que os meus benefícios que eu consigo atrair para mim são pobres, são poucos, ou não duram tanto, eu vou para o planeta. Antes eu tenho Mercúrio, então vou me comunicar, vou me informar, vou falar com as pessoas, entenderam? É um recurso. Mas deixa eu avançar um pouquinho aqui. Então, eu me procuro de volta. Eu me procuro de volta estimulando as funções dos planetas que ladeiam, são laterais, por lateralidade a esse Sol, tá? Vamos lá. Primeiro, vamos imaginar que a pessoa tem uma Vênus antes do Sol, depois o Sol e depois Mercúrio. Então, primeiro, para acessar essa consciência Sol, essa consciência, essa clareza, essa lucidez, essa força de si, essa convicção de si, se tomar de volta, eu preciso de Vênus. Afabilidade, prazer, encontrar situações gostosas, não me agredir, não me desagradar, não me colocar numa situação desconfortável, não tentar as coisas na marra, na força, me cercar do belo, do afável, ok? Suavizar as arestas. Aí eu começo a entrar na energia do Sol. Criar uma situação de bem-estar. Eu preciso de uma certa calma. Sair do meio do tumulto. No tumulto, na aflição, no descontentamento, não vai surgir a clareza do Sol. Ok? Depois vem o Sol e depois Mercúrio.
Aí eu ganho clareza, consciência, força de si, contato com a minha essência, reencontro a minha natureza, me boto no centro das questões, das operações, do assunto. Na sequência vem Mercúrio. Aí eu entendo a situação. Eu tenho boas ideias, eu comunico aos outros o que eu descobri, eu busco as melhores informações, eu repasso e divulgo informações, e eu contato pessoas que podem favorecer aquela questão. Que eu preciso botar foco, clareza, etc. Eu penso direito, eu passo a pensar direito, com desembaraço, de uma maneira concatenada. Eu penso melhor, porque ganhei clareza, mas eu tive antes um ambiente afável. Eu ganho uma lógica, eu tenho uma ideia, eu tenho as ideias surgem, clareza, as ideias vêm concatenadas. Eu penso melhor sobre a questão. Ok? Outro exemplo, Mercúrio antes, Sol na sequência, Urano depois. Para acessar o Sol, vamos dizer, não estou vivendo a minha própria vida, estou vivendo a vida de terceiros, estou sendo incumbida de coisas que não me dizem respeito, estou tendo a minha vida escoada, roubada, exaurida. Isso tudo é Sol. Tá? Mercúrio antes. Antes eu penso, eu cruzo informações, eu converso com as pessoas, eu crio um banco de dados, eu pesquiso, eu gasto um tempo pensando sobre as coisas. Isso me traz clareza, Sol, foco. Sem informação, eu fico às cegas. Mercúrio antes do Sol. Aí eu raciocinei, me informei, automaticamente eu me centrei. Eu raciocinei, pensei, o meu propósito volta, Sol. Na sequência, Urano. Aí as coisas soltam, desgarram, modificam, inovam, aceleram, as coisas mudam. Invertem posições. Quem estava devendo paga, quem estava faltando comparece, quem não vinha veio. Uma troca de posições, vira a chave, vira as tendências, a tendência se inverte, troca. Aí eu crio, invento, bolo, altero o meu percurso, me liberto, ou situações, eventos são atraídos que liberam a questão. Aí eu já sei que quando eu penso, Mercúrio, eu foco e as mudanças acontecem. Ok? Eu centrado, produzo mudanças, atraio mudança. Mudança de uma situação, desenlace, desempate, coisas de Urano. Eu convoco o inesperado. Né? Saturno antes, Sol depois, Urano na sequência. Primeiro Saturno, primeiro eu organizo. Na bagunça não sai. Eu organizo, eu me previno, faço um planejamento, monto um esquema, estabeleço um prazo para as coisas acontecerem, dou um prazo, e avalio o tempo que eu já gastei com isso e o tempo que eu ainda estou disposta a gastar com isso. O investimento do tempo. Ou se já deu tempo para aquilo acontecer. Saturno antes. Se eu gerenciar mal o tempo, não vem Sol. Aí eu me centro, Sol. Tá? Outra coisa, Saturno antes. Primeiro eu elimino pendências. Com pendências não vem foco, nem atenção, nem propósito. Sol. E, finalmente, Urano na sequência.
Aí o cenário muda, aí eu posso partir para novos projetos, eu posso mudar de assunto, trocar de interesses. Ok? Saturno, Urano depois. Outro exemplo, Sol ainda. Urano antes, Sol no meio, Plutão depois. Primeiro, Urano antes. Eu liberto das coisas. Eu tiro aquilo da cabeça, eu libero as coisas, eu corto as situações, eu delego, eu me desencarrego, eu me desembaraço, eu me liberto de algumas situações. Eu tiro aquilo da frente. Para abrir espaço, Urano, abre espaço. Eu me desapego com pessoas agarradas em mim, eu não consigo consciência e foco. Urano, Sol, Plutão. Eu presa, né? Ou sobrecarregada, ou com pessoas dependendo de mim, ou com situações às quais eu esteja apegada, atrelada, eu não consigo esse foco, essa atenção plena. Ou, na linha de acontecimentos e atração de eventos, Urano antes do Sol, acontecem mudanças, acontecem cortes, acontecem situações são rompidas, são tiradas da frente, são tiradas de cena, aí emerge a minha essência, a minha natureza, minha consciência, meu propósito. Eu vejo claramente toda a situação, porque foi removido, foi retirado, foi desobstruído, foi liberado. Aí eu tomo posse de mim. Eu me livro do que estava pesando, Urano antes, agarrando, tipo, pedir demissão do trabalho, tipicamente, acabei de atender uma cliente que tinha isso, Urano antes do Sol, pedir demissão do trabalho para poder pensar na minha vida e no que eu quero fazer. Aí eu perguntei para ela, mas você não podia continuar no seu trabalho e vai olhando outras coisas. Eu falei, não, eu não podia, que o Urano vem antes do Sol. Então, se eu não abro espaço, se eu não me desgarro daquilo, eu não consigo focar no propósito que eu quero explorar. Ok? Não consigo pensar na minha vida. Sim. Só uma questão, por exemplo, nesse caso, que você acabou de falar. Suponhamos que esse Urano esteja todo mal aspectado. Uhum. E talvez seja exatamente o problema dessa pessoa a impulsividade ou a... Sim, se livrar. Se livrar, sim. Se livrar de algo. Quebrar, se livrar. É. Aí poder dar uma coisa errada também, né? Se ela pensar sempre... Só que, ok. Aí o que você pode aconselhar a pessoa não fazer tão impulsivamente, tão abruptamente, mas ela não vai conseguir pensar na vida dela se ela não fizer esse descondicionamento. Porque Urano vem antes. Então, como ele está mal aspectado, você dá todos os conselhos de Urano, né? Não junta duas coisas ao mesmo tempo, não age na intolerância, no impulso, distensiona, tira os focos aí são terapias comportamentais, práticas comportamentais, ferramentas comportamentais. Mas ela, se estiver presa aqui, não consegue pensar na vida dela. Não consegue pensar no que é essencial. Aliás, eu diria que essa combinação Urano-Sol é muito complicada. A conjunção, a quadratura, a oposição, Urano-Sol, porque a pessoa está sempre em meio a uma turbulência, em meio a eventos, em meio a demandas, em meio ao giro, que ela nunca consegue clareza suficiente para eleger os propósitos.
É como se a pessoa estivesse num trem descarrilhado e muitas vezes desviada do que ela realmente quer da vida. Então, se esse Urano vem antes, a pessoa tem que fazer um stop mesmo. Saltar do trem, descarrilhado, dizer, eu vou saltar aqui, para parar o movimento, para poder focar. Ok? Diferente se ele vem depois. Ok? Se fosse depois, seria o contrário, né? O Urano pôr do Sol. Eu vou pensar na minha vida, vou ver o que eu realmente quero, né? Vou buscar um outro propósito, vou ver o que me faz vibrar, vou ver com o que eu me identifico na minha vida, o que é essencial. Aí eu vou pedir demissão. Se o Urano viesse depois. Entendeu? Ok? Não, aí você tem que fazer, porque sim, aí você vai ter que analisar. Você vai ter que analisar, interpretar o planeta com todas as maldições dele, né? E com os aconselhamentos, por isso que a gente tem as ferramentas comportamentais. Quando você tem um planeta indisciplinado, um mal posicionado, ele tem que ser gerido. A gente tem que descarregar o mau funcionamento dele. Mas, de qualquer maneira, ele vem antes do Sol. Então, essa clareza não vai chegar, percebe? Não vai chegar. No meio do tumulto ali, da turbulência, não vai chegar. A pessoa precisa se afastar daquilo, dar um tempo, né? Parar a estimulação para vir a clareza. Tá? Bom, vamos lá. Então, aí eu perguntei, no caso dessa cliente, eu perguntei, mas você não podia continuar o seu trabalho até você achar o que você quer fazer? Ela falou, não, eu não podia. Realmente, essa pessoa não pode fazer isso. Não tem. Essa sequência conta uma história, uma narrativa diferente. Bom, aí, na sequência, Plutão. Aí ela se transforma. Aí ela transforma a vida dela. Ou o que precisar ser transformado. Aí ela recomeça. Ela reparte do zero. Ela se retoma. E se nesse enquadramento a gente tem ali pontos, né, assim, muito próximos, tudo ali encarrilhadinho, você vai esquecer os pontos, vai focar nos planetas, suponhamos também entre esse Urano, esse Sol e esse Plutão, ali bem próximo, tenha uma fala ou qualquer outra coisa, você vai... Pode. Você pode incluir se tiver entre eles um Quirón, uma Palas, você pode incluir. A importância maior vai para o planeta. Não, mas eu acho que se tiver uma Palas ali no meio, ela salvaria a vida dessa pessoa, né? Porque tem Urano, depois vem Palas, antes de entrar no Sol. Aí tem uma coisa da medida, né? Eu encontro a medida. Nem de mais, nem de menos, né? Eu faço um julgamento da situação mais sábio. É só para saber se no meio disso tem também uma importância. Sim, tem. Pode colocar o planeta. Aliás, no caso, seria Urano na frente, Palas e depois Sol. Né? O Sol seria por último, vamos dizer, na irmandade deles, né? A irmãzinha Palas entrou antes e falou, peraí, deixa eu julgar essa situação do equilíbrio, veja se eu não perdi a medida. Né? Ok? Ei, Márcia. Sim. Urano, Plutão, Urano larga, Plutão transforma e depois é que eu foco. Aí sim, se o Plutão vier antes, aí o Plutão tem que eliminar, zerar, radicalizar. E aí que vem o foco. O foco, o vigor, o propósito, a vontade. Bom, vamos lá. Então, voltando a esse exemplo que eu estava dando, Urano, Sol, Plutão. A pessoa tem que se afastar da situação para se achar. Aliás, eu tenho, por acaso, Urano antes do Sol, e é exatamente assim. Se eu não me afastar da situação,
eu não só não vejo claro, como, né, você sendo levada pela correnteza. Aí afasta e vem o foco, vem o centro. Vem força, tá? Sol, né? Ok? Agora o contrário. Plutão antes, Sol no meio e Urano depois. Primeiro eu elimino Plutão, a situação. Eu radicalizo. Eu digo assim não fica mais. Desse jeito não vai ficar. Eu estou disposta a abrir mão. Eu desapego. Se tiver que ficar sem isso, sem aquilo outro, eu fico. Plutão, tá? É quase como se primeiro eu precisasse não ter aquilo, me desfazer daquilo. Plutão, me desfazer daquilo, ou abrir mão, ou não me importar de perder. Ou eu vou fundo na questão, vou fundo. Não trato a questão, o assunto, ou a matéria de uma maneira quando me der tempo, quando tiver uma folga. Não, eu mergulho, faço imersão, ponho a minha mão naquele assunto e quando a gente diz assim, isso é bem Plutão, que vem antes do Sol, no caso aqui, né? Prefiro não passar por isso de novo, tá? Ou seja, prefiro um dano, prefiro uma dor, prefiro uma ausência a passar por isso de novo. Ok? Prefiro um dano, Plutão, antes do Sol, hein? A ficar tendo danos permanentes nessa condição. Ok? Aí vem o Sol. Vamos lá. Tem até um comentário aqui de um aluno nosso que falou assim, falando de Plutão, tá? Peguei essa frase dele. Plutão, dói mais quando se está sofrendo os danos de uma situação e ainda assim se quer continuar nela. A dor vem daí. Tá? A dor de sair dessa situação dói menos do que a dor de querer continuar numa situação que dói e que causa dano. Esse é um raciocínio plutoniano. Quando se tem esse raciocínio, Sol. Brilho, luz, autoconfiança, clareza, centramento, dom da própria vida, vigor, saúde, potência. Aí, observação desse aluno, a dor de pagar o preço de ficar é insuportável e interminável. A dor de sair é menor. Na lógica plutoniana, tá? Quando se diz isso não pode ser mais assim, você está atuando no planeta Plutão, tá? Aí vem lucidez, consciência, propósito, vigor, volta para si próprio. A gente se tem de volta. Se Urano está depois desse Sol, a promessa é de libertação. Você vai deixar aquilo para trás, de que você vai sair dessa para uma situação nova, para uma outra coisa diferente, né? E até ao contrário da que você vivia. Porque aí você está convocando o inesperado, convocando aquilo que não é uma repetição do que estava sendo. Então, Plutão, Sol, Urano. Quando se abre mão, Plutão, se vitaliza e se vibra, Sol. Terceiro, Urano, a situação se inverte
e surpreende. Então, quando se tratar de Sol, o assunto for Sol, você recorre à dignidade, para que prevaleça a dignidade. Nesse caso que a gente deu o exemplo de um Plutão na frente, o Sol depois e Urano na sequência, o que vai sobrar aqui, da troca, Plutão na frente, Urano depois, na perda, no dano, no abrir mão, o que você vai ganhar em troca é dignidade. Então, essa é a sequência de um Plutão, que eventualmente tem uma perda, um dano, um abrir mão, um término. O que vem depois é dignidade. Entendeu? Nessa sequência, né? Bom, vamos lá. Então, você recorre à dignidade, porque aí você cresce, Sol. Você pensa assim, é a minha dignidade que está em jogo, quando a gente quer puxar o Sol, né? Quando você está perdendo espaço na sua própria vida, quando você tem outras pessoas se priorizando às suas custas, para você emergir Sol, você vê as lateralidades, mas você pensa assim, o que eu vou ganhar é dignidade. Tá? Vamos lá. A gente estaria utilizando também as qualidades do signo e a localização e a casa também, as ideias da casa. Sim. Para poder usar o potencial Pode, você pode aplicar a casa, sim, a natureza do signo, a casa, mas fortemente seguindo a natureza dos planetas. Ou seja, eles são encarregados de gerar o quê na vida da gente, né? Os planetas. E a sequência que está dizendo, olha, esse planeta está encarregado de gerar isso para que possa gerar dignidade na sua vida, por exemplo. No caso, esse planeta estaria utilizando as qualidades desse signo, dos signos, da casa. dessa casa e dessa tal, não é isso? Sim. A compreensão. Falou, Cris, obrigada. Agora, outro exemplo, seguindo do Sol ainda, tá? Porque o Sol é um dos planetas com maior importância e relevância no mapa da gente. Então, é muito importante essas lateralidades dele. Tem um Plutão na frente, o Sol depois, Saturno na sequência. Então, primeiro eu elimino ou limpo, filtro, radicalizo, ou mergulho no assunto, ou enfio a mão naquela questão. Aí eu me centro, Sol. Aí eu me estabilizo. Saturno depois. O efeito é duradouro. Não é que daqui a pouco eu tenho que fazer tudo de novo. Ok? Saturno estabiliza. Aí eu ganho estrutura, contorno, forma, segurança e controle da situação. Depois do Sol vir no Saturno, percebe? Tá? Agora, de outro modo, Plutão na frente, Sol na sequência, Netuno posterior. Eu elimino Plutão, eu radicalizo Plutão, eu abro mão, né? Eu me disponho a perder daquilo, a dispor daquilo, né? Aquilo não reter aquilo. Aí só eu me integro, ganho uma integralidade, fico inteira. Na sequência, Netuno, eu posso relaxar. Eu não preciso controlar. Ganha fluência. A coisa ganha fluência. Porque eu estou consciente, Sol, eu não preciso mais da vigilância.
Netuno. Porque se tivesse um Saturno depois, eu precisaria continuar na vigilância. Consciência, Saturno, vigilância. Sol, consciência, depois Netuno. Eu posso entregar, eu posso relaxar, eu posso deixar aquilo caminhar. Eu posso ir com as coisas. Tá? Se for a casa 12, por exemplo, aí não é bem a pessoa, né? Aí É mais ainda. Se for na casa 12, melhor ainda. Eu posso entregar para a vida carregar. Se for o Netuno. Né? Não, o Netuno que vem depois. De qualquer maneira, um Sol de casa 12, eu tenho que ter consciência. Consciência de que as coisas não dependem. Sol de 12 não quer dizer que a pessoa é inconsciente, não. Sol de casa 12 eu tenho consciência que tem coisas que acontecem que não fui eu que fiz, não fui eu que provoquei. Isso é uma consciência dura de engolir, viu? Eu sei que eu tenho um cliente aqui de Sol de casa 12, eu explico isso para ele com todas as letras. Isso não está na sua alçada, isso não foi fruto seu, não foi você que desencadeou isso. Né? As coisas vão andar quando elas estiverem prontas, ter a consciência disso. É uma consciência difícil de adquirir, mas é uma consciência. Claro que é uma consciência. Né? Isso não aconteceu para você, meu filho, à toa. Isso tem um sentido, tenha consciência disso, busque a consciência desse sentido. E a pessoa não entende nada do que eu estou falando. Né? Ô, Márcia, Netuno e Saturno no mesmo grau, antes do Sol? Aí vai ser a conjunção Netuno-Saturno, porque a conjunção no mesmo grau vai funcionar Netuno-Saturno. A gente vai ter que integrar a questão do Netuno-Saturno antes do Sol. O que acontece no Netuno-Saturno? Eu sonho com uma coisa e a realidade me dá outra. Netuno-Saturno quer dizer o seguinte: a vida não imita a arte. Isso, minha filha, é o que você queria. Mas, na prática, dá para ser assim. Né? Netuno-Saturno é uma baixada de bola legal, né? Netuno-Saturno quer dizer isso. O ideal seria que as coisas acontecessem assim, assado. Mas o que dá para fazer é isso assim, assim, assado. Né? É sonho, inspiração, realidade. Né? Ok? Bom, a questão do Netuno-Saturno é a dor de se adequar à vida como ela é, à realidade concreta dos fatos. Não entendo como é que esse cara está casado com essa mulher que ele não ama, que ele não gosta, em vez de estar com aquela que ele ama. Esse é o Netuno-Saturno. Nossa, isso na casa 4, hein? Porque as coisas não se dão nesse plano devia, né? A pessoa está casada com alguém que é infeliz, conhece alguém que está feliz. Não deveria ser assim um arranjo, um jogo da vida, né? De acertar essa dinâmica? Não é assim que acontece. Né? Ok? Esse é o Netuno-Saturno, que vem antes do Sol. Então eu tenho que acertar essas contas com a realidade. Adequar, né? Eu levei muitos anos na minha vida, eu tenho um Netuno em cima do ascendente, quadrado com Saturno, conjunção a Saturno, o Saturno próximo, né? O Netuno em cima do ascendente e o Saturno uns graus antes de casa 12. Até eu entender que isso aqui não era como devia ser, né? Que isso aqui podia ser muito melhor do que é, mas não é, foi muito tempo. Pois é, o meu é conjunção, grau. Então, enquanto você não entender que quando a gente encarna aqui, o paraíso fica lá, né? O
que prevalece aqui nem sempre era o melhor que a pessoa podia fazer melhor e não faz. Aí que vem a consciência. Depois vem Aí a consciência, aí a clareza, cai aquela clareza. Aí pronto, agora tá claro. Agora eu vou em frente, já que é assim, é assim. a ficha caiu agora. Pronto, parabéns. Ok? Então, a história lá do Netuno vem depois. Agora vamos ver, o Sol também é um indicador de saúde. Saúde, de vida, vitalidade, qualidade de vitalidade. Então, a gente também pode avaliar o que pode estar interferindo, né, ou acontecendo, ou antecedendo para que a saúde seja mantida ou a saúde, eventualmente, seja prejudicada. Se eu tenho um Plutão antes do Sol, qualquer excesso cometido, excesso, intensidade, eu vou afetar minha saúde, Sol. Minha vitalidade, né? E aí, consequentemente, a saúde. Tá? E aí, vamos supor que tenha Saturno depois. Aí, eu tenho depois, né? Excesso, intensidade, Sol, saúde, vitalidade, Saturno depois. Eu já sei que eu vou ter que ter algumas privações, colocar alguns limites. Ter uma atitude de responsabilidade, um comprometimento de responsabilidade, saúde, excesso. Entenderam? Tá? E se o Plutão tiver o contrário, for o último da cadeia? Aí eu posso, em relação à saúde, a questão de saúde, entre outras coisas, eu me recupero, né? Eu posso me recuperar. A minha capacidade aí regenera, né? Vamos dizer, Saturno, Sol, Plutão. Saturno tem umas restrições. Tenho restrições, ou limitações, ou tenho coisas crônicas, né? Algumas coisas crônicas de longa duração, né? Que interferem no meu vigor, na minha vitalidade. Depois eu tenho regenero, recupero. Quer dizer, o Saturno, ele influenciou lá no início. Ele primeiro veio o Saturno, então eu posso ter algumas restrições de coluna, de postura, né? Algumas deficiências, vamos chamar assim, né? Ou eu posso ter, por exemplo, quando eu me canso muito, trabalho muito, Saturno também está ligado a isso, assumo muita responsabilidade. Quando está muito pesado, Saturno, carregando peso, a minha vitalidade, atinge a minha vitalidade. Aí eu tenho que fazer uma imersão total para me regenerar, Plutão. É bem interessante essa historinha, porque vai contando a historinha toda, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vênus. A gente vai entrar só um pedacinho aqui e vamos parar, porque já tá. Vênus. Aliás, eu acho que eu não vou nem entrar, porque eu vou quebrar o assunto no meio do caminho. A gente vai parar aqui. Na próxima aula, a gente vai trabalhar Vênus no sentido das questões afetivas e dos benefícios. Ou seja, eu quero me concentrar, eu quero estimular, eu quero potencializar minha vida afetiva, minha vida amorosa, minha vida financeira e um quinhão maior de benefícios, de favorecimento, de facilidades. Eu vou para Vênus. É ela que desempenha isso. Aí eu vou ver as lateralidades dela. Quem antecede, quem cria as condições, qual é a potência, qual é o recurso que está sendo pedido antes para que seja gerado esse conforto, esse bem-estar, essa amorosidade, esse afeto,
essa facilidade, essa amenização, né? E atração de condições mais favoráveis. O planeta antes, a Vênus, e depois o planeta que sucede. Ou ainda, se eu tenho que melhorar minha vida afetiva, né? dar um up na minha vida afetiva, corrigir algumas disfunções afetivas, Vênus, vamos ver quem vem antes, quem vem depois. Tá? Questões materiais, né? Questões financeiras, de ganho, de favorecimento de ganho, de fluência de ganho, de vantagem, vou para Vênus, quem vem antes, quem vem depois. Ok? O que desperta a atratividade? O que torna o meu campo atrativo mais estimulado, mais ativo? O planeta que vem antes, o planeta que vem depois. Ok? Então a gente vai dar uma parada aqui. Na próxima aula a gente finaliza os exemplos que a gente está dando, os estudos que a gente está fazendo para mostrar para vocês como é que funciona esse encadeamento, esse enquadramento. Ok, gente? Ficamos por aqui.